Olá, hoje a gente vai mergulhar numa decisão judicial recente que está gerando bastante discussão. Envolve um aumento bem pesado, né, na mensalidade de um plano de saúde empresarial. Isso mesmo. A fonte principal é um artigo do portal Migalhas. E a nossa ideia aqui é destrinchar esse caso específico, sabe? E entender o que ele sinaliza sobre os custos e a regulação dos planos de saúde coletivos aqui no Brasil. Principalmente quando a gente fala de reajustes que parecem, assim, abusivos. Exato. Olha, essas disputas sobre reajuste são infelizmente muito comuns na justiça. E os planos coletivos, aqueles feitos via empresa ou associação, eles têm uma camada a mais de complexidade. Ah, sim. Por quê? Porque, em teoria, né, as regras de reajuste são mais flexíveis do que as dos planos individuais ou familiares. E isso, claro, abre margem para mais discussões sobre se um aumento é abusivo ou não. Entendi. Certo, um aumento acumulado de, quanto foi? 168,49% em 5 anos, como nesse caso da Sul América que a gente vai analisar. Isso realmente chama atenção, né? E muito. Foi julgado lá na 38ª Vara Cível de São Paulo. Como é que o juiz o Guilherme Rocha Oliva lidou com um percentual tão expressivo num contrato que era empresarial? Pois é, a primeira análise do juiz, numa decisão que a gente chama de liminar, ou seja, uma decisão provisória antes do julgamento final mesmo, ele já apontou ali para uma aparente abusividade nesse reajuste. Aparente abusividade. Isso. E um ponto-chave que ele levantou foi a possibilidade desse contrato ser um falso coletivo. Falso coletivo. O que isso significa na prática? Ah, isso é importante. Sugere que o plano, embora no papel seja classificado como empresarial, coletivo, na prática ele atende poucas pessoas, quase como se fosse um plano familiar disfarçado. Entendi. Uma forma de driblar as regras. Exatamente. Muitas vezes é uma estratégia para tentar escapar das regras mais rígidas de reajuste que a ANS impõe aos planos individuais. E a preocupação do juiz foi muito clara. Esses custos poderiam simplesmente inviabilizar a permanência dos beneficiários no plano, inclusive de menores de idade. Faz todo sentido. Essa questão do falso coletivo realmente muda a perspectiva. E aí, diante dessa suspeita de abuso e dessa caracterização do plano, o que o juiz fez? Suspendeu os aumentos. Na mosca. A decisão liminar suspendeu imediatamente os reajustes que já tinham sido aplicados pelo Sul América. Certo. Mas o ponto, assim, de maior impacto foi ele determinar que esses aumentos fossem recalculados. E a base para esse recálculo? Os índices anuais que a ANS autorizou para os planos individuais no mesmo período, de 2020 a 2025. Uau! Aplicou a regra do individual no coletivo. Basicamente isso, nesse caso específico. E deu um prazo curto para a Sul América, 5 dias, para emitir um novo boleto já com os valores corrigidos. E se não cumprir? Aí tem uma multa diária de R$ 1.000. Entendi. Então, na prática, o juiz está dizendo, olha, nesse caso aqui, com indícios fortes de abusividade e de ser um falso coletivo, vamos usar as regras mais protetivas, que são as dos planos individuais. É uma medida bem forte para um contrato empresarial, não? O que é fascinante aqui é justamente isso. É um sinal importante. Como assim? Ao identificar esses sinais, né, de um falso coletivo e de um reajuste que parece abusivo, o judiciário mostra que pode sim intervir. Pode aplicar parâmetros mais rígidos, como os dos planos individuais, para proteger o consumidor. A própria fonte que você mencionou, o Migalhas, cita outros casos parecidos, reajustes questionados na Unimed, um de 122%. Nossa, Outro caso com 351% de aumento. 351%. Pois é, e até um caso anterior, da própria Sul América, com 95% de aumento. Parece indicar um padrão, sabe? Padrão. De que quando os aumentos são muito elevados, muito desproporcionais e falta clareza na justificativa, a justiça pode e tende a intervir para coibir essas práticas vistas como abusivas. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a gente está vendo um cabo de guerra claro, né? Sim, de um lado a liberdade que as operadoras têm para negociar os reajustes nos planos coletivos, do outro a necessidade de proteger os consumidores mesmo nesses planos contra aumentos que são, assim, desproporcionais ou abusivos.
Essa decisão parece reforçar que esses falsos coletivos estão cada vez mais na mira da justiça, né? Precisamente. A relevância disso é enorme, principalmente para quem tem plano de saúde por meio de pequenas e médias empresas, que é onde essa situação de falso coletivo pode ser mais comum. Certo. Mostra que existe, sim, base legal para questionar aumentos que parecem justificados ou que não tenham um cálculo transparente. E se a gente conectar isso ao panorama geral, essa decisão reflete um debate muito maior, né? Sobre como regular o setor de saúde suplementar. O equilíbrio, né? Exato. Como garantir a sustentabilidade das operadoras, que é importante, mas sem tornar os planos inacessíveis por causa de reajustes abusivos. É uma busca constante por esse equilíbrio delicado. Perfeito. Então, para resumir nossa análise de hoje, temos uma decisão judicial importante que, na prática, aplicou limites de reajustes de planos individuais a um contrato empresarial. Fez isso para frear aumentos vistos como potencialmente abusivos, protegendo os beneficiários num cenário que indicava ser um falso coletivo. Exatamente. E essa proteção que vem pela via judicial, muitas vezes caso a caso, depois que o aumento já aconteceu, isso nos faz pensar, né? Isso levanta uma questão importante. Pensando além das ações individuais na justiça, que outros mecanismos poderiam ser criados ou talvez aprimorados para garantir desde o início mais transparência e mais equidade no cálculo e na comunicação desses reajustes nos planos coletivos, especialmente para evitar esses aumentos tão questionados nos chamados falsos coletivos. Fica aí a reflexão.